nação maravilhosa! Mais um podcast, Pode Agir Podcast, episódio número 2 dessa nova temporada. E hoje, galera, eu convidei uma pessoa, uma mulher, nossa, muito top. Coach, né? Especialista em mulheres. E a gente vai aprender muito, mas é muito mesmo hoje com ela. Eu tô, assim, ansiosíssima para começar, de tanta coisa que eu quero perguntar, de tanta coisa que eu quero saber da história, da trajetória. Então, mais, na verdade, é aquilo que eu já falei para vocês. Não é só um episódio, é uma verdadeira aula hoje que você vai ter, principalmente você, mulher, que tá precisando aí dar uma empoderada, cuidar de você. Então, bora já começar. Mitz, muito obrigada por você estar aqui, por ter recebido meu convite carinhosamente. Nossa, gente, eu fiz o convite, ela, bora, tô com a roupa de ir. Eu adoro esse tipo de pessoa. Então, eu tô aqui com a Mirtz, que é coach. Muito obrigada por estar aqui. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando com toda a sua audiência, né? E poder trazer um pouco daquilo que queima, né? Que arde, assim, no coração da gente, para poder realmente compartilhar e buscar mesmo transbordar na vida das pessoas. E meu nome sempre é pronta, né? Eu sou assim, o cavalo passa selado, eu pulo. Depois eu vejo para onde que ele está indo. Assim, aí eu não quero, não. Aí eu declino, mas eu estou indo sempre. Adoro! Mirtz, conta um pouquinho da sua história, da sua jornada até aqui. Como que foi a sua jornada, a sua história? E como que o coach apareceu na sua vida? Você fez outras especialidades? Me conta aí um pouquinho. Me conta. O que é a Mirtz? Quem que ela é? Senta que lá vai a história. Então vamos que vamos. Então, assim, eu nasci numa família de uma doméstica, né, cozinheira, e um operador de máquinas do estado, do DR, né? Então, assim, família simples. Meu pai cresceu na roça. A minha mãe na cidade, uma cidade pequena aqui próxima a Araxá, aí Biá. Então, eles vieram para Araxá, meu pai para trabalhar no DR e minha mãe continuar o trabalho dela. Então, eu sou a sexta filha. Somos, né? Então, assim, eu tive 5 irmãos homens, 2 já faleceram, né? E não cheguei a conhecê-los, e 3 são vivos. Então, a gente é uma família de uma certa forma grande. Então, hoje eu sou a mais nova de 3 irmãos. E eu sempre fui aquela filha querida, esperada, porque minha mãe era louca para ter uma filha mulher. Ela foi tentando até ter. Quando ela não teve uma filha mulher, ela não parou, né, de tentar. Então, acho que eu já venho com essa missão desde aí, que ficou assim, intrínseca, assim, meio subliminar aí na minha história. E eu sempre quis ser muito. Eu tenho uma coisa muito legal comigo, que é assim, a minha autoestima, ela é altíssima. Nossa Senhora. E isso me ajudou muito, que é outra coisa boa para se trabalhar com mulheres. E eu sempre queria, quando pergunta para a criança, né, pequena, o que você quer ser quando crescer? Então, assim, eu nasci em 1972. Vocês fazem as contas aí, depois vocês descobrem a minha idade. Então, naquela época, eu queria ser ou professora, né, que era chique ser professora, ou secretária, porque eram as profissões top de linha. E a minha mãe falava assim para mim, assim, minha filha, preto não vai para frente. Então, eu cresci querendo um monte de coisas e a minha mãe me podava, né? Então, eu cresci achando assim que eu não merecia, que eu não daria conta. E na época eu não entendia isso, né? Na época isso era muito sofrido para mim, né? Dentro da minha história. Mas fui. Então, quando eu fiz ensino médio, eu formei em 89. Aí meus pais falaram assim, agora se quiser fazer faculdade, a gente não tem dinheiro, a gente não pode te ajudar, e agora você já estudou, agora está na hora de levar uma vida profissional, acertar o passo, né? Isso a gente já trabalhava desde os 12, 13 anos, né? Mas chegou na época do término do ensino médio, e aí eu tive que parar de estudar e trabalhar. E ir para aqueles trabalhos que, né, uma mulher negra, jovem, fora dos padrões de beleza, fora do nível social interessante para a época, né? E
eu fui trabalhar na casa dos outros, né? Fui babá, fui para lavoura, né? Que eu já ia desde mais nova, na época das férias da escola. Então, meu primeiro trabalho foi subir no caminhão e apanhar café. Olha. Então, assim... Você que decidiu isso? Como que foi? A família já leva. É de uma certa flui. forma natural, sabe? Entendi. Então, assim, é o jeito que a gente tinha de ganhar dinheiro naquela época, né? Era um lugar que se podia atuar como empregada doméstica. Mas aí eu quis tanto que eu fui buscando algumas coisas para mim. Tanto que quando eu formei no ensino médio, eu fui uma das melhores alunas. E eu ganhei um estágio numa empresa muito boa. Então, eu só saí porque com a privatização das estatais, eu estagiária, e meu cargo, né, não foi para frente. Aí dei uma estacionada e tive que ir mesmo para esses trabalhos mais comuns, né? De babá, de doméstica. Trabalhei muito pouco, porque isso não era para mim. Não que eu desmereça quem trabalha, mas para quem sofre muito preconceito e já, né, um preconceito estrutural e já vai para esse campo, não é muito legal. E nisso tudo eu consegui ser secretária, né? Mas não consegui ser professora. Mas depois de alguns anos eu consegui também ser professora. E só em 2009 que o meu sonho era fazer faculdade, que eu consegui entrar na faculdade. Já mais velha, já com filho, né? Então, assim, bem complexo, mas consegui. Fiz federal, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade. E aí, com a faculdade, já comecei a dar aula e fiz faculdade justamente para eu poder ter formação para dar aula, né? Porque antigamente a gente podia ter uma escrita que chamava ensino pobre. A Secretaria de Educação liberava quem não era formado, mas tinha expertise para o ensino, né, com as formações, porque eu sempre comi pelas beiradas. Então, fui fazendo curso de tudo. Hoje eu conheço, assim, quase que de tudo um pouquinho, né? Então, eu fiz a formação para poder dar aula. Depois já engatei um MBA que eu ganhei de presente pela USP, que eu achei o máximo também. Aí você fez aonde? Eu fiz aqui em Araxá mesmo, porque os professores vinham aos finais de semana, né, dar esse MBA aqui na CIA. Então, com muitos empresários. Então, foi muito legal. Dei aula, me tornei coordenadora pedagógica da escola, onde eu dava aula. Então, e fui ali buscando formações. E aí, você sabe, quem é apaixonado por conhecimento, por estudar, não para, né? Então, eu estudo até hoje. Então, isso é um pouquinho, assim, da minha história. É um caminho sem volta. Profissional. Né? Que legal. De formação, vamos dizer. Entendi. Aí, que horas que você falou, ai, meu Deus, sei lá, vou fazer um reiki, vou fazer um coach. Que hora que isso apareceu nisso tudo? O reiki, eu acho que todas as terapias alternativas que eu fiz, elas vieram já bem cedo. No ano de 2000, para você ter uma ideia, eu já era mestre reiki. Então, ou seja, o meu caminho de busca para esse alternativo, né, para essa nova forma de ver, que hoje já está muito atual, mas naquela época era tudo tão diferente. A gente não tinha acesso, né? Hoje você abre a internet. Antes eu via sobre terapias, essas coisas na revista Planeta, que é impressa, né? Eu penso que nem existe mais. Mas você achava que você era uma curvinha fora da reta, assim, para sua idade, para sua época? Eu sempre fui fora da curva, sabe? Mas bem fora da curva mesmo. Eu fui aquela, assim, estranha no ninho. Eu fui a menina que a minha mãe me esperava, mas como eu cresci muito com irmãos, eu sempre fui muito masculinizada. Então, assim, eu chegava chegando, sem um pingo de delicadeza, sabe? Então, eu penso, na minha rua só tinha meninos homens, então... Ou seja, eu sempre fui muito diferente. E eu sempre gostei muito de estudar e de ver as coisas que os outros não viam. Eu sempre acreditei em algo muito além do que aquela vidinha, sabe? Aquela rotina. Eu sempre quis mais. Quase um papo filosófico, né? Tipo, tá, e aí? E além disso, né? Isso, eu sou pisciana, né? Você imagina. E se eu conseguisse fazer isso? Então, e eu sempre soube que eu ia muito longe. Então, eu tinha vontades, assim, de fazer
coisas que, para minha realidade, era impossível, sabe? Impossível mesmo. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, a última empresa que eu trabalhei, eu fiquei lá por 10 anos. Então, assim, no 8º Você fazia o que lá? Eu entrei lá como auxiliar administrativo e fui melhorando ali. Eu tive, né, o proprietário dessa empresa investiu muito em mim, né? Ele via a minha vontade de crescer, então ele aliou muito essa minha vontade de crescer às necessidades que ele tinha. Então eu fui galgando ali outros locais. Então eu saí de lá como uma coordenadora pedagógica de equipe, assim, de 6 tipos de cursos técnicos diferentes, né? Logística, meio ambiente, administração, informática, contabilidade. Então, assim, eu tive ali muito conhecimento, né? E tive ali acesso também a outras formações. Eu sempre busquei muita programação neurolinguística, como o Reiki, né? Reiki eu tive acesso em 96. Antigamente sofri muito com o Reiki. Hoje eu quase não faço Reiki, é uma coisa que eu não divulgo. Porque quando eu fiz, eu gostava tanto e eu gosto de resultado. E eu buscava fazer diferença na vida das pessoas. E naquela época eu só achava que era magia, que tinha macumba, que era benzer, sabe? Então as pessoas não entendiam. Infelizmente, hoje ainda tem. Imagina que é naquela época. Isso, né? Naquela época era muito mais complexo. Hoje o Reiki, ele é uma área, né, de tratamento do SUS, do Sistema Único, lá na necessidade básica, né? Mas naquele tempo não era. Então, assim, eu sempre pensei muito além. Eu sempre quis viajar para o exterior. E aí todo mundo falava assim, Emílio, cadê? Pega um sapato de ferro para você ficar no chão. Aí eu falava assim, de vez em quando eu pego para não ficar destoar muito da realidade, né? Mas eu vou conseguir. E fui buscando. E o universo demorou, para você ver, da minha formatura no ensino médio até a entrada para a faculdade, foram 20 anos. É muito tempo. Mas eu não fiquei aquele tempo ali ocioso esperando. Eu fui buscando. Eu morava do lado da UFO. E doidinha para estudar na UFO. E não pude estudar, porque naquela época eu trabalhava para me sustentar, né? Meus pais me deixaram sair de casa com 21 anos de idade apenas, porque mulher naquela época não saía de casa antes dos 21. Ah, você fala sair para fazer as coisas, né? Tipo, estudar. Para estudar, para buscar uma vida melhor, né? Porque eu fiz isso. Com 18 anos eu queria ir embora, né? Aí, fora da curva, né? Aí meus pais, não, mulher só sai de casa com 21 anos. Aí eu esperei. Quando eu fiz 21 anos... Agora eu vou. Agora eu fui. E assim, fui com a mão na Já frente e deu a outra idade? atrás. Então deixa eu ir. Essa regra. Então, assim, essas vontades, esses desejos eu sempre tive. Eu tô vendo aqui livros, né? Eu sempre li muito, porque o livro faz a gente viajar, ir para esses lugares. E quem te ensinou a ler? A minha vontade própria. Você entendeu que ali tinha aprendizado. E eu penso assim que meu anjo da guarda, eu devo ter uns 30 anjos da guarda, porque eles tomam conta, eles me direcionam muito. Eu sou muito conectada, né? Então, assim, eu, por exemplo, estou te falando que em 1996 eu li a revista Planeta, que a maioria, né, que tinha tudo que era do holístico, que era fora da curva, né? E falava para a gente a programação neurolinguística, a regressão a vidas passadas, né? Então, assim, eu já não tenho nem mais vida para voltar, de tanta regressão que eu já fiz, porque eu tive acesso a isso lá atrás. Olha então, assim, só. tudo que é diferente, eu procurei conhecer, até saber onde, né, eu me encaixaria melhor. E, assim, fui fazendo muita coisa, aprendi muita coisa, mas em 2015, quando eu me desliguei mesmo do meu trabalho, eu falei assim, olha, agora eu quero viver do meu negócio, das coisas que eu acredito, que é bem essa área de treinar, desenvolver pessoas, mostrar para as pessoas que elas podem fazer algo diferente, sair daquela mesmice, né, sair daquela estrutura, às vezes, familiar, profissional, e ver mais, né?
experimentar mais da vida. Então, eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que me brilha os olhos, sabe? Mostrar para a pessoa que ela pode ir mais, que ela pode ir além, que ela pode avançar, que ela tem potencial, competência, é só ela lapidar, ela trabalhar, e ela está, claro, né, muito afim de fazer isso. E aí, em 2015, eu já, na empresa que eu trabalhava, já tinha trago o coaching, né, com a escola Condor Blanco, que é do Chile, que é numa montanha maravilhosa ao sul do Chile, bem do lado ali da Cordilheira dos Andes, muito legal. E eles tinham um núcleo deles aqui em Araxá. E eles deram treinamento e eu participei desse líder coach. Aí eu apaixonei. Tudo muito diferente, essa visão assim, não vamos comer carne, vamos melhorar a alimentação, vamos dormir, vamos meditar, vamos aplicar reiki, vamos cuidar um do outro, vamos ajudar o outro a melhorar a sua performance, vamos melhorar nós, vamos buscar visão, né? Dizer, busca de visão. Aquilo assim, eu encantei. E aí eu tive a oportunidade de fazer o coach, fui para Uberlândia, fiz. Em 2017, eu fui também para a montanha de Condor Blanco, né, para minha primeira viagem, e fiz o meu Master Coach lá. E lá, de todas as áreas, né, que eu via, a gente precisava já começar a despertar qual a área do coaching que a gente iria mais se apropriar. E aí eu olhei para a minha história, né? Eu conheci uma anciã nessa montanha, a Racaça, e ela me ensinou muita coisa, né? Com aquele jeitinho ali de pessoa da montanha, simples, com hábitos naturais, né? Com muita vivência espiritual. Ela acionou. Ela falou uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, porque eu sempre falei para ela, gosto muito de trabalhar com homem, é muito mais fácil. Aí ela falou assim para mim, só uma mulher pode curar outra mulher. Então isso entrou em mim. E aí eu comecei a olhar para mim e eu comecei a ver que a mulher que está lá nos meus documentos, sexo feminino, eu tinha perdido ela em algum lugar, que eu não me lembrava onde, sabe? Então, nesse momento, eu decidi trabalhar com coach para mulheres. Por quê? Porque eu ia resgatar primeiro o meu lado feminino, que estava assim, totalmente adormecido, né? Que eu deixei de lado para ir para essas buscas e aí olhar para esse lado. Aí foi que eu decidi me especializar, me especializo até hoje em coaching para mulheres, né? E foi muito bom para mim, porque foi um processo de autocura, primeiro, né? Todo sendo trabalhado em mim até hoje. E agora podendo trabalhar com N mulheres. Graças a Deus, agora atendo mulheres em todos os continentes. Isso é muito legal. Bacana. E aí você é proprietária da Meios Múltiplos. Isso. Bacana. Me conta um pouquinho da sua empresa. A Meios Múltiplos, ela nasceu em 2011, né? Hoje a gente está falando até um pouco antes dos collabs, né? Das parcerias. E eu ia para os lugares, como eu conheço um pouquinho de muita coisa, as pessoas queriam que eu, às vezes, fizesse, né, algo para elas, na empresa delas, no espaço, ou apoiasse elas. E eu falei assim, gente, mas eu não entendo disso. Por exemplo, finanças, né? Até pouco tempo era cruíssima nas finanças, né? Então, o pessoal, não, me ajuda aqui, financeiro, você toca lá a empresa, você faz isso, você fez curso disso, né? Eu falei assim, tá, mas eu não sou não sou expert, né? E tá aí uma prova de que o autoconhecimento, que o desenvolvimento, ele é para sempre mesmo. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai falar assim, não, agora eu preciso olhar para isso aqui, né? Então, eu juntei alguns amigos que faziam. Então, eu trouxe um amigo da área financeira, eu no desenvolvimento pessoal, trouxe uma pessoa da ergonomia, porque naquela época estava começando aí a área de técnico de segurança do trabalho, né? Eu sou visionária, então eu já estava olhando para isso. Então, trouxe uma profissional de ergonomia para a equipe, trouxe uma pessoa de oratória, né? Bacana. Porque já precisava se trabalhar o falar em público, né? Esses trabalhos agora que nas empresas, palestras.
Então, fui trazendo alguns amigos na área de RH, recursos humanos, e a gente criou, por isso que chama Meios Múltiplos. Entendi. Porque são várias pessoas com uma multiplicidade de talentos para atender a necessidade do nosso cliente. Que legal. Mas aí vocês têm algum projeto, tem alguma coisa que já está rolando, que vai rolar? Isso, na realidade, essa primeira, a gente trabalhou uns 2, 3 anos juntos, mas a maioria, hoje é muito complexo, Débora, as pessoas entenderem que elas podem viver daquilo que amam. Então, a maioria... Existe uma crença forte, né, que não anda junto essa alegria, né, esse brilho no olhar que você disse, com ganhar dinheiro. Parece que ou você ganha muito dinheiro e é infeliz, ou você é feliz demais e não ganha muito dinheiro. Isso, então, assim, dispersou, muitos foram. Então, assim, hoje tem professores universitários, né, de faculdade, tem trabalhando em grandes empresas, porque às vezes é mais... eu não vou falar que é mais cômodo, mas é mais fácil, porque trabalhar por conta própria, né, eu que trabalho direto com empresários, com empresas assim, pequenas e de médio porte, a gente sabe tanto que é desafiador. Então, a gente se perdeu muito, mas as parcerias só tomaram outra forma. Entendi. Acaba-se que a gente sempre está trabalhando de alguma forma em algum lugar. Ou em sentido de indicação, né? Entendi. De trocas, a gente está sempre atuando junto. Aí até cresceu, mas não da forma que nasceu. Entendi. Eu vou aproveitar, gente, ó. Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like, compartilha com seus amigos, principalmente mulheres. Reza a lenda, Mirtes, que quem compartilha, quem dá o like, quem se inscreve no canal vai ter muito sucesso na vida. Confiem. Então, confiem, gente, façam isso. Se inscrevam, compartilhem aí. Vamos espalhar essa mensagem para o máximo de mulheres, de pessoas que vocês conseguem, porque tem muito conteúdo bacana, valioso aqui, tá bom? Então, Mirtes, você falou uma coisa da autoestima, né? Assim, que mesmo você entendendo que estava totalmente fora do padrão, primeiro, que horas que você entendeu que você estava fora do padrão? Foi por causa dessa questão da sua mãe, de sempre trazer essa questão de ser negra, enfim, ou teve algum... Me dá um exemplo, assim, alguma coisa que te acendeu essa luzinha, sou fora do padrão. Assim, na realidade, são tantos momentos que vão acender nessa luzinha no dia a dia. Como eu sou muito conectada, essas minhas percepções, elas sempre aconteceram. Uma das coisas que mais me aconteceu é falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Assim, por exemplo, meus irmãos trabalhando, minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, meu pai ficava a semana inteira, só vinha no final de semana. Eu vi aquilo, sabe, acontecer, eu falava assim, eu não quero isso pra mim, eu não quero que seja desse jeito, eu quero fazer algo diferente. Então, assim, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li chamava Iargo, e era uma experiência fora do planeta, sabe? Ele tinha aquela coisa de viajar, então, assim, eu amava aquilo, eu falei assim, eu quero sair desse, eu quero conhecer outros mundos. Então, isso sempre queimou no meu coração. E, assim, uma das coisas que me fez, assim, eu acho que virar a chave é esse desafio que as pessoas colocam para a gente, que você não vai conseguir, que o seu sonho não vai se realizar, que é impossível, porque a minha mãe, ela falava para mim que preto não ia para frente, não era com maldade. Sim, ela falava claro. com proteção. Hoje eu Claro. entendo que era excesso de proteção. Ela falava assim, gente, minha filha querida, que eu tanto sonhei, tão almejada, né, que eu passei por tantos desafios para trazer ela aqui, eu não quero que ela sofra igual eu sofri, porque eu também tive vontade, né, de fazer. Claro. E fui barrada. Então, eu penso que é por muito zelo que ela falava isso. Era a forma que ela tinha, a melhor forma que ela tinha de me proteger. Então, a minha virada de chave, acho que foi isso mesmo, de olhar para a rotina e falar assim, isso aqui não faz parte de mim. E até hoje, assim, se você falar assim, isso mudou muito quanto a sua família, não. Minha família sou a única que tem ensino superior. Eu sou a única que
recebo premiações, que fiz viagens incríveis. Os outros estão lá assim, ó, vendo a vida passar. Sabe, ainda é muito diferente. Às vezes eu falo alguma coisa, até eu tenho um irmão que eu gosto muito dele, mas ele fala assim, nossa, tá querendo aparecer. Ela tô mesmo. Eu falei assim, não, eu sou aparecida, não tem jeito nem de me esconder. Olha o tamanho da mulher. Eu realmente tô. Mas essa questão da autoestima, me conta um pouquinho. Eu até tô perguntando isso, porque assim, não tem muito a ver a autoestima, a gente sabe que não tem muito a ver. Eu já vi mulheres lindíssimas sofrerem com autoestima, né? Então, é muito mais uma coisa interna, enfim, né? Mas me conta, como que você lidou com isso? Você falou, eu sempre tive autoestima elevada, né? Mas querendo ou não, tinha essas pedrinhas aí no caminho. Como que foi pra você? Como que é isso até hoje? Porque aí você disse que aproveitou esse momento para se resgatar também, né? Conta um pouquinho. Para ajudar também essas pessoas, homens e mulheres, que de repente estão numa situação que fala, pô, de não acreditar mesmo, né? De achar que não dá conta. Por isso que eu acho bacana essa questão da jornada, sabe? Porque eu acho que a gente se conecta, tipo, pensa, uma pessoa pode ouvir a sua história e falar, cara, né? Se ela conseguiu com toda essa dificuldade, acho que tem uma chance. Com certeza, tem muita conexão. Eu penso que muita gente vai assistir a gente aqui, né? Mas, assim, uma das coisas que mais me trouxe autoestima, aí se você falar assim, Mirta, onde foi sua virada de chave? Hoje eu sei onde está. A minha mãe era alto astral. Minha mãe, ela não saía sem batom. Ela falava assim, se eu sair de batom, é melhor que eu sair pelada. Eu não gosto, Adoro. né? Eu tenho que sair de batom, então ela gostava de se arrumar muito. Eu não, já fui mais jogada. Mas a minha mãe sempre falava, todo dia de manhã assim, a todos os dias vos falo, diga e conserve de cor. Sobre quaisquer pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Então, ela tinha isso decorado e ela falava sempre. Mantra, né? É um mantra mesmo. E assim, eu fiquei muito com isso cada vez melhor, sabe? Muita gente me pergunta, Mirtz, como é que você tá? Eu tô cada vez melhor. Eu trouxe muito isso da minha mãe, né? Então, e a minha autoestima veio porque assim, eu não, assim, eu sei por quê. Eu sempre acreditei muito no meu poder pessoal, no meu poder interno, sabe? E isso sempre foi muito latente. Então, isso me faz ter autoestima. Eu tenho hora que eu tô parecendo a avó do Drácula. Mas eu tô me achando, aí eu tô linda, eu falo assim, não, peraí, deixa eu ali lavar o rosto, deixa eu botar uma maquiagem, porque tá só um pouquinho estragado, nós vamos melhorar esse negócio agora mesmo. Então, assim, eu fui, né? E é assim, é gradativo mesmo, é de rotina. Então, Dá uma dicasinha, assim, pra aquela pessoa fazer, ai, meu Deus, o mundo tá acabando, não tem mais jeito. Tem jeito. Gente, olha pro lado. É só a gente olhar pro lado. Até a Shakira, gente, ela foi traída lá pelo Piquet, né? Piquet. Eu não sou muito, assim, da televisão. Foi todo mundo pra história, ele, a sogra. Então, assim, olha para o lado, né? Assim, tem gente que está numa situação muito diferente da sua. Não vou falar pior. É como você falou da situação. Tem gente que tem dinheiro e está triste, não tem amigo. As amizades são por interesse. Então, essa questão de você olhar para o lado, e o mais importante do que para o lado é olhar para dentro. Quanta riqueza não tem aqui. Quando eu olho para mim, eu penso assim, gente, quanto eu tenho de energia para gastar com as pessoas. Como eu posso entregar? Eu sempre tive isso, eu sempre entrego um pouco a mais, porque é possível. Então, é isso, é confiar no Deus interno, né? Esse entusiasmo, né? É deixar Deus tomar conta do nosso interno, porque aí essa beleza física ela cai por terra muito fácil. Então, a autoestima eu creio que está muito ligado à fé, né? Assim, a um amor incondicional, sabe? De sair fora dos padrões mundanos, porque isso é do homem. A gente tem que buscar o que é de Deus, está dentro da gente. Então, assim, esse eu acho que é o maior segredo para a gente ter
autoestima. Você acha que é onde começa tudo mesmo? É aqui. Porque Antes de querer aqui, qualquer aqui se coisa, pede, né? mas aqui queima, sabe? Então, assim, aqui às vezes pede, vai pra lá, vai. Agora aqui não queima, que arde. Aí se você não fizer, se não conectar, até te incomoda. E é um dos trabalhos que você faz com a mulherada aí. E isso porque, assim, muitas das coisas que as mulheres passam hoje, Débora, eu vivi. Por exemplo, eu vivi um primeiro casamento lixo, horrível, sabe? E eu Entendi. achava que eu era apaixonada pelo meu ex-marido, que eu amava ele Casou assim. com quantos anos? Ai, velhinha já. Tá vendo? Masculina demais. Eu custei como diz outra, ceder para relacionar com alguém. Então, com 26, né? Então, eu tive filho com 28. Então, assim... mas, assim, tive porque eu achava que pouco, que migalha me sustentaria. Entendi. Que estava ruim, mas eu podia melhorar, né? E a gente não melhora o outro. A gente se melhora, a gente se tempera, né? Então, assim... Gostei desse termo. Ó, se tempera. Vou usar roubadão mesmo. Então, Vai, Mirth, se tempera. É isso, gente. Você se tempera. isso, então, assim... Então, eu vivi coisas horríveis, assim, né? Situações mesmo. Porque qual mulher que não levou fora, que não levou um não, que foi humilhada? A maioria, em algum momento, ainda mais, eu gosto de trazer esse ainda mais, porque a mulher, eu penso que ela já tem alguns dilemas pelo gênero, né? Ser Sim, feminino. E eu, na minha vida, eu ainda infelizmente. tive uma segunda questão, que é a questão de raça. Então, assim, E é bem forte, né, Mirtz? Infelizmente, a gente não tem essa noção, mas é só quem vive na só quem pele vive. sabe, percebe, né? Então, isso tudo já me levou assim para viver relações, trabalhos horríveis, né? Entendi. Mas o que eu sempre tinha uma coisa que eu falei assim, né? Você pode mudar essa história, tá em você, né? Tem um Deus poderoso aí, né? Um universo, sei lá o que as pessoas querem falar. Eu falei independente de religião, tá, gente? Falando assim, A espiritualidade, né? Como de espiritualidade todo. mesmo. Então, assim, hoje eu já ganhei péssimos salários, sabe? Péssimos mesmo, com uma condição de entrega alta. Então, assim, eu sei o que é, às vezes, a gente não confiar no nosso poder. Então, depois que eu acessei isso, né? E isso vem assim, né? Eu estudo um pouco também da física quântica, eu adoro coach quântico também. Então, eu fui criando pacotes quânticos que estão aí no universo e eu estou acessando eles até hoje, criando alguns, acessando outros, e isso está acontecendo. Então, hoje, tanto que eu trabalho muito com mulheres, eu criei uma associação, que é o Ser Mágico, Ser Mulher, para apoiar várias mulheres nesse sentido, finanças, né? Então, assim, antigamente, eu nunca sabia que eu ia ter um imóvel, que eu ia ter um carro, né? Que eu ia poder comprar um carro zero. Então, assim, hoje já consegui. Nunca pensei que fosse fazer uma viagem para o exterior, né? Já fiz 2. Então, se eu fazer mais. Veio tardiamente, mas veio. Cada vez melhor, né? Agora é cada vez melhor. Estou no meu segundo casamento aí, agora é uma benção. Então, assim, porque agora também eu estou bem, né? O meu processo. Você sabe o que você quer, o que você não quer, né? Então, aprendendo para passar por tudo isso, me deu assim bagagem para poder atuar muito com mulheres. Então, hoje eu atendo mulheres no Brasil, fora do Brasil, né? Tenho uma associação que é Mulheres Se Apoiando, né? Eu tenho o grande jargão aí que mulheres juntas se curam, e se curando pode curar toda a sociedade. Eu são acredito mães, muito filhas, nisso. esposas, irmãs, né? Então, eu penso que a mulher ela tem um papel assim ímpar. Eu acredito. Eu senti muito isso na gravidez, quando eu precisei assim de uma rede de apoio de mulheres, né? E aí eu acabei me conectando com outras gravidinhas que estavam ali na mesma fase. E é igual você falou, é a gente olhar para o lado, porque às vezes a gente se fecha, né, naquilo ali
E você tá passando por um negocinho, o simples fato de você falar, estou passando por isso e tal. Ah, menina, já passei também. Eu acho que só isso já dá aquele, ai, ufa. Não é? Já conheço essa história, vai tranquilo que vai Isso, passar. só de pensar, ai meu Deus, mas alguém passou por isso ou tá passando, né? Tá, o que eu faço? O que você me aconselha? E isso, nossa, eu acredito demais, principalmente nós mulheres. Isso, então nós temos um potencial magnífico que a gente precisa aproveitar, né? Mulher hoje, eu sempre brigo muito com as mulheres, são muito competitivas, quem tá mais bonito, Exatamente. o marido é mais bonito, o sapato é mais bonito, ou qual o carro relacionamento é melhor, tá pior. Então, assim, eu falo assim, Né? gente, vamos parar de olhar para essas coisas, vamos olhar para aquilo que é necessário, né? E conversar como uma troca mesmo, nesse sentido, né? De, peraí, mais alguém tá passando por isso, né? Eu tô viajando maionese, porque já até aconteceu, né? Um casinho aí no BBB do relacionamento tóxico e tal. Então tem muito disso. Às vezes você conta uma coisa, tá passando, e uma mulher vai ali te dar um toque, cara. Cuidado. Isso aí pode ser um sinal, né? E é um olhar de fora, né? Uma rede de apoio que você pode apoiar. Se tudo der zebra, você fala, não, eu tenho ali alguém pra... Claro. Então, acho super massa essas coisas aí, associação. Nossa, massa então, demais. e a gente se ajuda mesmo. Então, assim, mães que têm filho com espectro autista, né? Mulheres que têm desafios com a sexualidade, né? Estou fazendo uma formação que chama-se Master Love, justamente para apoiar muito nessas questões de relacionamento, né? Hoje está tudo muito mudado, então a gente precisa começar a se adequar. Eu falo assim que a gente não vai conseguir entender nada que está acontecendo. A gente precisa se adequar a várias funções, a essa quebra de crenças, né? Assim que antigamente, por exemplo, você não via uma pessoa com 30 anos de casado separar. Hoje, a pessoa tem 30, 35 anos, sente a necessidade de separar. E separa. E às vezes a mulher, ela acha assim, nossa, tem lá aquela crença limitante, mulher casa só uma vez. Então, assim, e agora como é que eu vou fazer no fim da vida? Eu tô sozinha. Gente, tem tanta coisa pra gente fazer hoje, né? E aí vem o outro lado, as pessoas bagunçam tudo e separam por qualquer coisa também, né? Então não dá mesmo pra entender, né, gente? Que eles querem entender. O meu sonho era ser psicóloga para entender as pessoas. Agora eu tenho, assim, muito respeito pelas psicólogas, porque elas seguram uma onda, né? Que não é fraca, não. Então, assim, são essas questões. Então, hoje, eu procuro estudar tudo isso do universo feminino, né? A área de finanças, a mulher, ela está se empoderando. Às vezes ela está se empoderando, mas ela também está se martirizando, se matando de trabalhar, esquecendo o seu lado feminino, essa questão, né, da sexualidade mesmo, que é ser uma mulher sensual, ser uma mulher mais delicada, uma mulher que aceita que um homem abra a porta do carro para ela entrar, a energia feminina, que ele carregue as suas compras, que ele pague as suas contas, né? Então, que ele divida. Então, eu vou me especializando, buscando, claro que formação todo nesse nível, porque eu sei o quão é desafiador você estar ali naquela zona de conforto, que não é nada confortável, né? Mas vivendo uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, pode te tirar de vários lugares onde você teria o lugar de fala. É verdade. E teve algum episódio assim de preconceito na sua vida que você falou, esse foi pesado? Recentemente, ou vários, né? Tem vários, mas eu vou te dar um recente, porque assim, eu sou assim, eu gosto muito de focar no positivo. Sim. Então, as lembranças ruins, eu gosto de deixá-las dissolverem aí no universo, né? Mas eu fui convidada para atuar numa cidade, num evento muito grande, talvez um dos maiores eventos que a cidade promove, né? E eu fui convidada para dar palestra. E eu fui para a cidade, né? Viajei. E assim, hoje eu sei que a gente não precisa ficar mais emperequetado parecendo um pavão, né?
para participar das coisas. Eu fui bem simples, eu estava com uma bermuda jeans, que a gente pegou a estrada, a gente foi de carro, que não era longe, né? A gente foi de carro, meu marido sempre me apoia muito, ele foi me levar. E eu fui de bermuda jeans, com uma camiseta, com uma blusinha, né? Com um brinquinho só de pérola, uma sapatilha, e fui tranquila. E aí, quando eu cheguei na cidade, logo que eu cheguei, fui pro hotel, a gente se instalou, a pessoa que me contratou falou assim, Miss, eu sei que tem em cima da hora, mas você podia vir aqui no local do evento, passar o som, ver se o seu vídeo, né? Você disse que vai trouxe vídeo, ver se está tudo ok, se vai passar. Aí eu peguei e falei assim, ó, do jeito que eu tô aqui, eu tenho que ir, eu tenho que economizar para eu voltar rápido para me produzir, né? E aí fomos, eu e meu marido, para o local. E chegou lá no local, já estava tudo, né, muito organizado, e o segurança estava na porta. E aí eu cheguei para o segurança e falei assim, olha, fulano de tal pediu para eu dar uma passada aqui. Mas ela não está aqui. Eu falei assim, não, ela está, ela me ligou daqui, ela pediu que eu viesse aqui. Aí ele pegou e falou, ele olhou para mim e falou assim, não, mas agora não é a hora do evento, não, é para vir na hora que começar. Aí, assim, aí chegou uma outra senhora e falou assim, mas assim, o que você gostaria? Porque o evento só vai começar às 19h30. Aí eu peguei e falei assim, não sou eu que gostaria, me chamaram aqui porque eu preciso passar o som, né, e verificar o vídeo, né, o material que eu trouxe. Me pediram para vir aqui. Aí ela falou assim, como é que você chama? Eu falei assim, meu nome é Mirtes Miriam. Aí ela, é a palestrante. Você que é Mirtes? Nossa! Aí tudo mudou. Mas por quê? Tinha uma mulher negra, talvez para ela, para um evento, mal vestida naquele momento, né? Porque estava de bermuda jeans, né? Mas ela não pensou, ela não teve nenhuma empatia comigo naquele momento. Eles não tiveram, sabe? E depois eles vieram pedir, porque ele foi constrangedor. Sim. Né? E aí depois eles podiam pedir desculpa que fosse, mas já tinha acontecido. Não dava para voltar atrás, né? Então, assim, eu passo por muitos constrangimentos assim até hoje. Entendi. Eu vou dar uma consultoria numa empresa, aí a secretária fala assim, uai, você é quem? Fulano de tal marcou com você? Assim, você vê que é com... Que você sente que se chegasse uma pessoa, sei lá, branca, loira, do olho azul, Isso. o tratamento seria diferente. Seria, com certeza. Mesmo não sabendo quem é, mesmo, né? Isso. Então, eu sofro um preconceito o tempo todo, mas eu gosto de uma coisa que eu aprendi também com o Zagallo, né? Tem que me engolir. Porque depois eu chego, eu vou mostrar o meu serviço. Porque na hora que eu voltei, por exemplo, para essa palestra, eu já era outra mulher. Porque nada como uma maquiagem, um banho, né? Uma roupa, um acessório, né? E saber que você vai subir num palco para inspirar um monte de outras mulheres. Sabendo do seu poder já, né? Reconhecendo esse Deus interno que tem dentro de mim, que eu deixo que transborde, não tem para ninguém. Então, assim, hoje é mais tranquilo por isso. E por ser tranquilo, então, assim, hoje eu vou em alguns lugares que eu não vejo mulheres negras lá, né? Então, um dos meus trabalhos com mulheres, eu tenho um projeto que chama... Ele começou com o nome Libertando Águias, agora está virando um clã, o clã de pretas, né? Onde nós trabalhamos mulheres pretas, empreendedoras, potentes, né? Que sejam até do lar, mas que empreendem, que fazem um pano de prato ali, que faz uma arte, que faz arranjos de suculenta, que pinta, mesmo com seus afazeres ali, para potencializar esse poder da mulher preta mesmo, para que ela tenha também os seus lugares, né? Em todos, onde ela quiser participar, independente que ela tenha a mesma valoração de qualquer outra mulher. Então, a gente faz esse trabalho aí, é uma coisa que queima mesmo no meu coração, graças a Deus a gente está conseguindo fazer. Então, hoje tem pretas muito potentes, pretas que fazem 6 em 7, sabe? Sim. Que tem negócio de digitar. Então, assim,
pretas que estão fazendo coisas diferentes em outros países, né? Mostrando o seu, né, o valor, né, dessa coisa da raça mesmo, que é de guerreiro, de pessoas resilientes, né? Então, assim, Isso é é muito legal, legal. porque assim, a gente está falando de um dos milhares de preconceitos que existem, né? De situações que as pessoas podem passar, então, de repente, a pessoa até se conecta com alguma coisa. Não é uma situação, às vezes, um racismo, né? Mas é uma questão assim, de ativar esse olhar de aprendizado mesmo, que é o que você faz, né? Talvez fez a vida toda, né? Usou tudo o que aconteceu a seu favor. Sim, é meu favor. Né? Ao invés de se vitimizar e ai, sou dodói, não sei o quê, não sei o quê. Sai da frente que eu tô O chegando. que você acha da cota que existe? Necessário. Muito necessário, porque a gente vem de de um histórico de abuso, né, de maus tratos, de fome. Então, para superar todas essas limitações, né, todo esse racismo estrutural, né, porque quando a gente ganhou liberdade, a gente ganhou uma liberdade, a Deus dará, né, não foi dado nenhum tipo de respaldo, né, para a Tá, e aí, comunidade o que eu negra, faço né? agora, né? Então tinha que Sou roubar, tinha que livre. prostituir, então assim, continuar aquele ciclo vicioso, tóxico. Então assim, então hoje para chegar para uma mulher negra sentir que ela pode ou ela ter dinheiro, eu por exemplo, se eu precisasse de dinheiro para ter as formações que eu tive, eu não teria, porque eu fiz uma universidade federal, eu fiz a USP Federal também, mas tinha uma parcela que alguém que gostava muito do meu trabalho, sabia, conheceu minha competência, reconheceu e foi ali e pagou, né? Então, assim, eu não teria. Então, as cotas, elas são necessárias justamente para isso, para poder dar um pouquinho dessa voz que, por toda a estrutura, né, social que a gente tem, para a gente ainda vai demorar aí mais uns 500 anos para. Infelizmente. Eu me lembrei de uma coisa aqui. Olha só como é potente, os insights vão vindo, né? Ó, se liga nessa história. Eu sou filha adotiva e o meu pai adotivo, ele é irmão da minha mãe biológica. Tá, só pra você entender. E a minha mãe adotiva, ela é bem moreninha. E eu sempre fui muito branquinha. E antigamente, quando eu era bem mais nova, cabelo bem mais claro, bem clarinho mesmo. Então, eu nunca entendi que eu era diferente, que a minha mãe era mais morena e eu era branquinha. Isso eu nunca entendi. Para mim estava tudo certo, até porque a família da minha mãe é tudo bem escurinho, né? Para mim tudo normal. Beleza. Eu só fui entender isso na escola. Por quê? Porque os colegas chegavam e me perguntavam: "Nossa, mas a sua mãe é tão moreninha? Você não se parece com ela?" E aí eu tinha preguiça de contar sabe, esse rolê todo da adoção. Então eu tinha muita preguiça. Então eu sempre falava assim, mas é porque eu pareço com meu pai. E de fato, né, meu pai mais clarinho, loirinho, olho mais claro, aquela coisa. E aí eu sentia que meus colegas falavam assim, tá. E vinha aquele alívio, tipo, tá tudo bem então, ela parece com o pai, né, ela não parece com a mãe. E aí que eu fui entender que eu era diferente, que eu era branquinha, minha mãe escurinha, e que tinha muito essa curiosidade. Não sei se na época era curiosidade, né? Se era uma coisa de conformar mesmo, de buscar uma explicação, né? Porque não, meu Deus, como assim? Não tá compatível? Isso aqui não tá andando junto, né? E aí me veio isso aqui agora, no sentido assim, que eu quero te perguntar. O que você acha que nós pais podemos fazer para os nossos filhos, ou você acha que é uma coisa que é natural mesmo, a vida vai ensinando, para lidar mesmo com situações nesse sentido? Entendeu? Porque depois isso começou a me incomodar. De tanto que me perguntar, isso começou a me incomodar. E me incomodar não por mim, mas pela minha mãe. Porque eu sabia que quando eu estava com ela nos lugares, as pessoas olhavam diferente para ela. Né? Tipo, o que essa menina tá fazendo? O que tá acontecendo aqui? Será que é de outra pessoa, né? Será que tá cuidando, assim?
Então, o que você acha que a gente poderia... Ai, me lembrei de outra coisa também. A Laura, né, tem 2 aninhos e eu dei uma bonequinha negra pra ela no Dia das Crianças. Eu sempre quis fazer isso, sempre quis fazer isso e dei pra ela, que carinhosamente a gente deu o nome de Jojo Todinho. E ela adora, ela adora a boneca. E aí o dia que eu fui comprar, minha mãe tava comigo. Minha mãe, moreninha, tal. Aí ela falou assim pra mim, mas você vai comprar essa boneca? Já vai incentivar o preconceito dela desde cedo? Aí na hora eu falei assim, poxa vida, mas será que tem a chance dela dar esse significado? Porque eu ia adorar, primeiro que eu ia adorar ganhar uma boneca, né, negra. E segundo que é uma forma de eu mostrar pra ela que existe outros biotipos, que existem outros cabelos, porque todas as bonecas que ela ganha é tudo branquinha, do olho azul, tem o cabelinho loiro, né? Então, ela não tem nenhuma boneca, por exemplo, que tem o cabelo preto. Então, pra ela ver que tem ali uma textura diferente, Mas até as né? crianças brancas não se veem às vezes. Tem um monte que... Quantas amiguinhas que eu tive que queria ter o olho azul para ser bonita, Né? né? Não tinha estímulo, porque não tinha olho azul. Porque as bonequinhas vinham loiras. Exatamente. E aí, na hora me veio esse clique. Eu falei, gente, mas será? Mas eu comprei, tá? Fui lá, dei, ela adora a boneca e não vejo... não vejo que ela vê diferença, sabe? Ela só entendeu que existe cabelinho diferente, que existe pessoas que são, né, realmente. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha que a gente poderia... Uma dica mesmo para os papais aí de plantão, mamães, pra gente ajudar nesse processo. Do meu ponto de vista, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. Porque eu sempre falo, pequenas ações provocam grandes transformações. O que os pais precisam dar para os seus filhos, né, é letramento. Letramento racial, letramento de competência, porque hoje também a gente vê as mães com os filhos com espectro autista, TDAH, TOD, a gente vê o quanto que elas sofrem preconceito também. Você está falando mãe de solo, raça, né? Nossa, mãe solo. Então, assim, é letramento. No caso, né, da cor, num letramento racial, da gente amar o cabelo. Eu brinco, o ano passado, eu adoro alongamento, né? Mas antes eu fazia alongamento para quê? Para caber nos lugares, para me parecer com uma mulher branca. No fundo, era com esse intuito. Então, no final de 2021, o que eu fiz? Eu quero libertar do alongamento. Eu usei em 2022 todo o meu cabelo, para eu curtir o meu cabelo, para eu sentir o meu cabelo, para eu perceber, porque eu não via. Foram mais de 35 anos usando alongamento. Nossa. Escondendo a minha identidade. Mas por quê? Porque a minha mãe fazia esse cabelo ruim. Né? Se sua mãe fala esse cabelo ruim... Eu acho super engraçado isso, né? Falar cabelo ruim. Fala mal de ninguém, né? Então, assim, por que é o cabelo ruim? Então, cabelo assim, ruim, cabelo bom. Esse cabelo... antes, né? A gente tinha muito isso. O que eu ouvi da minha mãe falar assim, esse cabelo ruim, cabelo duro, isso não entra nem em pente. Sabe essas coisas que te diminuem, faz você sentir que você tá horrorosa, que você tá feia, que você tá péssima. Não. Se tem o cabelo ruim, o cabelo bom, se eu tô no ruim, já zangou, né? Não é? Então, tudo é estilo, né? Então, assim, começar a ter esse letramento, explicar por que o narizinho o negro é mais aberto. É mais aberto porque a gente é de região mais quente. Então, para o ar resfriar mais, é melhor quem é lá de lugares onde tem nevasca, é cada vez mais fino, porque para ficar mais aquecido, então para uma questão de sobrevivência até. Então não é questão de ser bonito ou ser feio. Nosso cabelo, ele não é ruim, muito pelo contrário, ele é finíssimo. Né? Ele não pesa, por isso que ele fica para cima, por ser muito fino. Então, assim, entender essas questões, dar muito letramento, falar que aquela é a cor dela, que foi assim que Deus confiou nela, que ela tem todo o potencial para viver o que ela quiser, sabe? E não ficar colocando, né? Então aí a gente vai vendo um monte de crença que mulher traz, por exemplo, muita areia para o seu caminhãozinho,
esse cabelo, gente, cabelo, né? Tem um tio que fala assim, cabelo fosse tão bom, não nascia em certas partes do corpo. Então não vai esquentar. Então, é isso. Precisa-se de mostrar o quão que as pessoas são importantes, independente do biotipo, né? Independente do problema de saúde que está trazendo, da raça, da religião, né? Então, assim, deixar essas questões mais humanas de lado, né? E trazer a essência. Os pais precisam empoderar seus filhos, conversar mais com outros pais, né? Sobre aquilo que está experimentando também, como você falou lá na sua gravidez, né? Ter esse conhecimento. Até eu entrevistei há pouco tempo, numa live, um palestrante de TED Talks. Ele criou um coletivo chamado Coletivo Pais Pretos, justamente para poder, assim, como é que eu vou amar meu filho, né? Ser mais amoroso, né? Com meu filho, com a minha esposa. Como é que eu vou ensinar para ele se sentir amado também? Isso, né? as questões de família, as questões, né, de gênero, né, da raça. Então, nós precisamos muito disso. E isso só chega quando a gente busca mesmo informação, conhecimento Precisar sobre. conversar sobre isso, né? Parece que, sei lá, parece que eu sinto que algumas pessoas, quando vão falar disso, parece que tem um negócio ali, vai pisar em tabu, ovos. né? Vai pisar em ovos. Não, vamos falar. Igual você falou, não, é porque tem uma justificativa mesmo. O cabelo é assim mesmo, não é que o cabelo é ruim, é porque ele só é um cabelo diferente, né? Não tem nada de ruim ali. Mas bacana. E a questão do merecimento também, né? Trabalhar. Igual você falou, quantas vezes. Eu também já fiz isso várias vezes, de aceitar pouco por achar que aquilo ali, né, era o que eu merecia naquele momento. E igual você falou, às vezes entregando até muito mais, né? Então, eu acho que merecimento também. Mas fala assim, tá, vamos lá. Vamos deixar isso. Tem algum caso seu, assim, que você pegou de alguma mulher que se falou, esse caso vale a pena contar? Eu conheço uma mulher, né, tive uma cliente que o caso dela vale a pena muito contar, porque eu sinto que a maioria das mulheres, né, por exemplo, se eu sentar numa roda de mulher, eu vou trabalhar. Isso é uma certeza. Pode ser, vamos comer pizza, vamos tomar um vinho, eu vou sentar, eu tenho certeza que eu vou trabalhar, porque as perguntas vão começar. Então, assim, as mulheres falam muito, pesa muito para as mulheres as questões de relacionamento, né? Então, eu atendi uma mulher já com mais de 40 anos e ela tinha um namorado, né? Para ela, lindo, maravilhoso, né? O namorado. E, assim, ela chegou para mim querendo terminar com aquele relacionamento que estava pesado. Porque ela se arrumava bonita para sair, ele chegava e falava assim, nossa, mas você vai desse jeito? E às vezes ela fez tudo o que ela podia, ela tinha né? feito maquiagem, ela tinha comprado a melhor roupa, né? A roupa mais, sei lá, cara, top, né? Ela tinha ido no salão arrumar o cabelo, então ela tinha se produzido, né? Então chegava nos lugares, ele começava a beber e largava ela para lá, né? E uma pessoa assim, 3 trabalhos, uma mulher com 3 trabalhos diferentes, com uma situação financeira muito interessante, né? De posses. E ela estava com esse relacionamento e ela estava tentando terminar e ele falava assim, você não vai terminar comigo, quem vai te querer, né? E assim, termina que eu te mato, faço alguma coisa. Ela falava assim, ele tem arma, ele vai fazer. E aquelas questões, né? Aí vem várias questões atrás disso. E aí a gente começou a trabalhar, né? O processo de coaching para ela sair dessa sombra, né, que ela estava fazendo para ele, né, ficar e entender o potencial que ela tinha. Então, assim, ela falava assim, tem 12 anos que a gente namora. 12, acho que é 12. Desses 12, a gente namorou 10. Aliás, namorou 2. Os outros 10 é só... Ele pega meu dinheiro, ele já roubou o dinheiro meu, ele já bateu com minha cara. Então, assim... E a gente começou a trabalhar. E, assim, essa mulher, ela começou
eu falo assim, ver aquilo que depois que a gente veja não desvê, né? O bom de ver as coisas que depois não tem jeito de desver. E ela começou a ver algumas situações e ela perceber que o risco que ela estava correndo é mais dele do que dela. Porque assim, ele que estava com medo ele que estava aprisionando ela para não perder aqueles benefícios que o relacionamento trazia. E a gente conseguiu aí, numa média, né, de um processo aí de 3 meses, né, que é mais ou menos a duração de um processo de coach, conseguir que ela desfizesse desse relacionamento. E assim, e foi tão bom, porque ela se sentiu tão livre, tão empoderada, que logo ela arrumou outro relacionamento. E totalmente diferente. Ela ficou noiva em 1 ano de namoro. E assim, na pandemia eles iam casar, devem ter casado já, né? Então, assim, e mudou totalmente, ele sumiu, né? Então, assim, às vezes aparece tentando querer voltar, mas assim, a estrutura mudou. Então, e a gente conseguiu isso num tempo muito pequeno, né? Então, pensa, né? Assim, 12 anos, né? Vivendo isso. E aí você vai vendo tanto que essa mulher, ela se empoderou, né, de si mesma. E ela conseguiu fazer isso porque está tudo nas mãos, né, do nosso coach, né, do nosso cliente. E ela conseguiu isso com maestria, assim. E esse é um dos casos, assim, porque era muito pesado, assim. E hoje ela fala assim, nossa, onde é que eu estava? Né? Eu falei, você estava num lugar que não era o seu lugar. Só isso. Agora você está no seu lugar. Por isso que a ajuda profissional, às vezes, é muito importante e extremamente necessária, né? Imprescindível. Eu tenho mentores, porque se eu não tiver mentores, né, onde que eu vou jogar o meu lixo? Eu já fiz terapia e só parei porque a minha terapeuta entrou de licença maternidade. Tô esperando ela voltar, inclusive. Por isso, porque a gente precisa... O óbvio é óbvio pro olho treinado. Às vezes você tá vivendo tanto ali na emoção que você realmente não enxerga. E as outras pessoas falam, mas como que você não está enxergando? Não tô. Né? E aí vem um profissional, te dá um embasamento, te explica o que está acontecendo, né? E fala, não, calma, um passinho de cada vez. Você não precisa apavorar. Então, por isso que a ajuda profissional é extremamente necessária. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm preconceito. Mas assim... mas eu acho que já mudou muito, né? Já mudou muito. É bom a gente olhar para resultado, né? Então, assim, hoje, por exemplo, o Ser Mágico, Ser Mulher, a associação, ela começou das minhas coaches que terminavam o processo com as suas vidas mais resolvidas, vamos assim, mas queria ter ainda contato comigo. Eu sempre falo, agora vocês sabem andar sozinhos. Então, vocês vão viver a vida de vocês, cada um cuidando da sua vida. Vamos lá viver o que a gente nasceu para viver. Mas vocês sempre tem uma certa até dependência, né? E eu falo assim, para não ficar, vamos criar essa associação que a gente vai encontrar para fazer outras coisas, para ter outros conhecimentos, né? E aí a gente continua juntas, né? Então, assim, hoje eu vejo, assim, o nosso grupo tem mais de 100 mulheres, a maioria delas foram minhas coaches. Então, assim, e tem mulher na África do Sul, tem mulher em Londres, tem mulher no Canadá, tem mulher na Argentina, tem mulher no Chile, então tem mulher de tudo. E a gente está ali conseguindo falar a mesma linguagem, uma apoiar a outra, né, trazer questões. Na pandemia a gente ajudou muitas mães a trabalhar com tecnologia, ajudar seus filhos, com alimentação, porque muitas perderam o emprego. Então, assim, e a gente faz um trabalho magnífico, cada uma no seu tempo, usando o potencial que tem, né? E a gente fazendo a diferença. Isso é muito bom, né? Então, assim, já pensou se não tiver alguém para puxar essa fila? Então, por isso que a gente precisa ter mentores, por isso que a gente precisa pedir ajuda, porque a gente não tem esse costume, né? Que na PNL a gente usa muito de ser o observador. A maioria das pessoas não se observa. Então, é importante ter um profissional. Não questiona, né? Não para ali para... Eu falo isso muito com o pessoal. Cara, se dá o direito de parar e refletir sobre isso. Porque vai encavalando as coisas, não resolve nem esse pedacinho, já está encavalando um tanto de outra coisa.
Você nem parou para pensar sobre isso aqui. Aí você já tá querendo resolver a fome da África. Então, né? Calma. Calma, né? Se permite questionar. Que eu acho que você fez isso muito bem toda a sua vida, né? Tipo, será que isso aqui é pra mim? Será que eu tenho mesmo que viver isso aqui? E a gente fazer essas perguntas mesmo, viajar na maionese. Porque é onde a gente começa, como diz você, a acender esse foguinho, né? É achar os paraquês, né? O nosso Né? propósito de vida, aquilo que faz você ter os ganhos, por exemplo. Né? Vamos falar de ganho financeiro mesmo. Sim. Se eu não fizesse o que queima no meu coração, eu não sei se eu teria, trabalhando num CLT, os ganhos que eu tenho hoje, que é diferente, né? Porque agora tem uma entrega, tem um propósito, tem uma história, tem um para quê, né? Se deixar trabalha Tem- 24 horas por dia, de se tanto deixar, que de tanto ama, que né? ama, né? Trabalha até dormindo. Então, assim, isso é importantíssimo para a gente deixar de viver uma vida mesquinha. Top, A vida tem que valer a pena, top. em todos os sentidos. E dá, gente. Desafio a gente vai ter. Minha vida não tá boa, não tá um mar de rosas, não, gente. Mas de onde eu saí e onde hoje eu estou, gente, esse lugar é Mas um sempre lugar muito privilegiado. com o olharzinho ativado aí para aprendizagem, né? E isso eu falo, eu não volto atrás agora nem para pegar impulso. Sabe? Top. Agora vamos Ó, rastejar se mais pra tempere, frente. gente, se tempere. Ô, Mirth, se deixar, eu acho que a gente passa a noite aqui. Vamos ter que Tem parar. muita coisa ainda. Só que já deu 1 hora, acho que é muito tempo aqui de prosa, né? Como diz os antigos. Eu quero te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: se você pudesse inserir uma mensagem na cabeça de todo mundo, assim, automaticamente você vai soltar uma mensagem, essa mensagem vai entrar na cabeça de todo mundo, e isso vai te fazer diferença na vida daquela pessoa. De todo mundo mesmo, do mundo inteiro. Que mensagem seria essa? Confie no seu potencial. Confie. Confie cegamente no seu potencial. Ele vai te levar assim a alturas sublimes. Vai te levar em caminhos que talvez você nunca percorreria, sabe? Então, assim, confiar em si mesmo é uma dádiva, é uma bênção. E aí a gente vai vendo as bênçãos acontecerem, né? Elas vêm a todo momento, porque você realmente está trabalhando com todo o seu potencial divino, né? Porque o nosso potencial ele é divino. Top. E uma dicasinha assim, bem geral. Ah, tô numa fase, tá difícil demais, eu tô com muita dificuldade de passar por essa fase. O que eu tenho que fazer? Qual que seria a primeira coisa que serviria para todo mundo? É lembrar que não há bem que nunca termine e que não há mal que dure para sempre. Top. Então a gente precisa saber que tudo passa. Então os momentos bons a gente tem que curtir assim, ó, a 120%. Os não tão bons assim, a gente tem que tirar todo o aprendizado possível. Crescer, né? Evoluir sempre. Seria isso. Bacana demais, Vitor. Eu amei nosso papo. Amei. Que bom, eu falo demais. Nossa, eu amei. Nós vamos ter que marcar outro. Ah, conta comigo, adoro. Vai ser o episódio continuação desse. Amei, muito obrigada mesmo. Só tenho que te agradecer. Fala aí pro pessoal onde que o pessoal te acha. Ok. Como é que faz aí para falar com você? Então pode me procurar nas redes, né? @Mirtes com TH, Mirtes Miriam Coach. Vocês vão me achar no LinkedIn, no Instagram, né? No Facebook e também no YouTube, com Ser Mágico, Ser Mulher. E o meu WhatsApp, pode dar? Claro. É o 349-8868-9914. Mirtes com TH, tá, gente? Isso. Então, vocês me acham aí na rede, tá? E aí tem as lives? Tem as lives toda quarta, às 20 horas, a nossa live. E, fisicamente, eu atendo na sala do conhecimento, que ela está em anexo à Academia Hidromaria Fitness, aqui em Araxá. Top. Então, muito obrigada. Pessoal, obrigada por vocês estarem com a gente até agora, nesse papo maravilhoso. E é isso, gente, ó.
Sigam lá a Mirtz também. Me sigam, caso você ainda não esteja comigo lá no Instagram. Meu Instagram é deboraraaraújo.ht. Te espero lá. Lembra de se inscrever também aqui nesse canal. Lembra também de dar aquele like maroto para você ter muito sucesso na sua vida, tá? Então, um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.